Frimeza. Passo a palavra para o presidente executivo da Frimeza, Elias José Zidek. Nosso bom dia a todos. Consideramos todos nossos grandes amigos. E quando a gente descobre que, mesmo sendo uma empresa, não estamos sozinhos, né? Cada vez mais precisamos compartilhar nossos conhecimentos, nossos esforços. E eu acho que o grande sucesso, né, de todos, seja na área pública, seja na área privada, é a verdadeira integração, a verdadeira parceria. Por isso, nós agradecemos a presença hoje aqui de nossos grandes parceiros, né? Governo do Estado, aqui representado pelo secretário da Agricultura, nosso Ortigara, o melhor secretário da Agricultura do mundo, né? diz o nosso vice-governador, mas do Brasil tenho certeza, viu, Ortigara? Temos a presença aqui do nosso presidente Henrique, do nosso sistema. É uma honra tê-lo aqui, Henrique, no nosso evento. Também a representante do nosso presidente, Carlos Walter, né, da FIEP, da qual também fizemos parte através dos nossos sindicatos, né, Sindicarnes, Sindileite. Então, também cedendo aqui esse maravilhoso espaço para que a gente pudesse fazer esse evento. A todos os nossos stakeholders, nossos públicos envolvidos, agradecemos a presença de vocês no nosso evento. Quando começou a se falar em ESG, logo vem na nossa cabeça, né, mais uma moda, né, Ortigara? Mais algo a ser inventado e trazido aqui para que a gente deva cumprir. Essa é a primeira imagem que vem à cabeça. Quando você começa a perceber a importância da palavra sustentabilidade, você começa a analisar de forma diferente. Nós, dentro das empresas, vivemos de resultados, né? E esses resultados não são só resultados econômicos, financeiros. São resultados de relacionamento, de integração, sociais, comunitários, ambientais. Então, a empresa precisa se relacionar com todos esses ambientes, todos esses setores. E nós começamos a discutir ESG na Frimeza, participando de vários eventos, né, internos, externos, dentro do sistema cooperativista, a OCEPAR, né, iniciou esse processo de discussão do tema, a OCB também, o apoio do SESCOP. Então, o primeiro passo foi procurar se desenvolver a cultura de ESG dentro da empresa, porque esse é um fato importante. Não adianta delegar para departamentos, supervisores, gerências, essa filosofia, né, de ESG. Se a alta direção não assumir e começar a introduzir ESG dentro do seu planejamento estratégico, o negócio fica atravessado e não vai. Então, nós decidimos assumir de corpo e alma o conceito, né, a cultura de ESG, e quando nós começamos a descobrir que a gente já fazia muito de ESG dentro da empresa, mas de forma solta, né? Projetos, iniciativas, planos de ação. E quando
a gente aprofundou, viu que nós precisávamos introduzir ESG no planejamento estratégico da empresa de curto, médio e longo prazo. E foi isso que procuramos desenvolver com todas as áreas, né? Consolidar essa cultura de ESG e proporcionar conhecimento. Aqui, se eu for citar, são N eventos, entidades públicas, privadas, que o nosso time participou. Eu fiz questão também de procurar ter um conhecimento maior e participar desde as metodologias, né, até a conceituação, e isso foi muito importante para poder conduzir esse processo dentro da empresa. Chegou o momento que partimos para a execução. E, nesse momento, mais do que nunca, né, nós precisávamos de uma assessoria, uma consultoria, alguém que conhecesse as metodologias, né, de implementação de ESG dentro da empresa. Aí nós fizemos um trabalho conjunto com a consultoria Gallia, e fazer um destaque aqui a doutora Rosilene, que foi a nossa tutora, orientadora, apoiadora, né? E até hoje nos acompanha no processo de execução, e ela está presente aqui. Inclusive, à tarde, ela vai apresentar o nosso case, né, de roadmap, relatório de sustentabilidade. Então, começamos essa execução, eu acredito, assim, 3 pilares fundamentais. Depois do conhecimento todo, conhecer a metodologia, partimos para a materialidade, né? Essa palavra, ela parece simples, mas é muito profunda. É você levantar todos os envolvidos no processo, né? A visão dos stakeholders, o que é que eles pensam da empresa, o que eles pensam de ESG, qual é a importância, como eles enxergavam, né, esse processo dentro da Frimeza. Então, foi um trabalho extenso, né, minucioso, levantamento de dados, informações concretas, para poder fundamentar um planejamento. Feito isso, partimos para a segunda etapa, que foi construir o nosso roadmap. Esse roadmap será apresentado na parte da tarde, com todas as nossas metas, que vai de agora, de curto prazo, né, 2025 até 2040. Não vou aqui falar sobre isso, porque a Rosilene vai apresentar o nosso roadmap. Mas já temos, né, o nosso roadmap, e no planejamento, na revisão do planejamento estratégico de 2023, muito fortemente trataremos dos projetos, né, de ESG para os próximos anos. E o terceiro pilar, nós vamos apresentar o primeiro nosso relatório de sustentabilidade, baseado no GRI, previsão para março de 2023, de 2024, apresentarmos o nosso relatório de sustentabilidade com base em 2023. Então, a nossa experiência será colocada à tarde e dizer para vocês que não tem como, hoje, pensar em sustentabilidade sem ter a preocupação econômica. Isso é fundamental na empresa privada, nós precisamos de resultados. Sem olhar para o social, fazer ações efetivas na comunidade, respeitando todos os conceitos de diversidade, né? Mas sempre olhando meritocracia, né? Acho que a meritocracia não pode ficar fora
desse processo de oportunidades. A questão ambiental, né, hoje é fundamental para que a gente faça negócios, né? Não adianta o Ortigara puxar a frente, junto com o ministro, a fazer missões, se as empresas não fazem a parte dela. Desde o aspecto sanitário, principalmente nas propriedades, né? Certificação de propriedades, cuidar do trabalhador, cuidar do meio ambiente, cuidar dos aspectos legais, que são fundamentais. E esse meio ambiente ele precisa ser preservado, conservado, e ele precisa ser renovável e sustentado, né? Isso, nós temos várias ações que vamos apresentar aqui, na questão de bioenergias, geração, né, alternativas de energia, tratamento de resíduos. Vocês viram um pouco das instalações, onde fizemos uma economia cíclica, né, dentro da própria planta industrial, deixando de consumir GLP, que é derivado de petróleo, para consumir biogás, né, dentro das indústrias. Isso é um retorno sustentável, economicamente viável. E sobre governança, né, que é outro grande pilar do ESG, nós temos uma área ligada diretamente à alta administração, que é a área de gestão de riscos e integridade, onde ali está concentrada toda a questão de compliance, regulatório, ESG, gestão de riscos, né? É uma área diretamente ligada à direção da empresa. Mas o que a gente quer é compartilhar com vocês. Convidamos vários stakeholders aqui para apresentar os seus cases, para que a gente aprenda em conjunto, e eu acredito que teremos um dia bastante produtivo, principalmente pela apresentação, as várias apresentações que nós teremos aqui, do setor econômico, setor financeiro, né, vários bancos aqui apresentando, do governo, setor público, dos fornecedores, dos nossos clientes, né? Será uma riqueza de cases aqui que eu acredito que a gente vai sair um pouquinho mais conhecedor e motivado para a implementação de ESG, sem que seja uma teoria, mas simplesmente uma aplicação prática viável e sustentável dentro das nossas empresas. Tenham um bom dia e declaramos aberto o nosso evento. Para uso da palavra, muito obrigada, senhor Elias. Para uso da palavra, chamamos o excelentíssimo senhor presidente da OCEPAR, José Roberto Ricken. Bom dia a todos. É bom esse excelentíssimo, né? Dá um par assim de importância. Eu quero cumprimentar o meu grande amigo Elias Ibeck, presidente da Frimeza, diretor da OCEPAR, representando a área de carnes, né, de proteína animal, de todas as cooperativas do Paraná. Também o Norberto Ortigara. Falam que ele é o melhor do mundo, o melhor do Brasil, mas eu acho que ele é o melhor do Paraná pelo período que eu conheço ele e a secretaria. Eu acho que está mais concreto, né? Você dedicou a vida a isso e a gente reconhece, todo mundo reconhece isso aqui. Também a Fabiane, aqui representando o sistema FIEP, nosso grande parceiro. Hoje é o melhor e o maior fornecedor de instrutoria e também agora de consultoria, é o sistema FIEP para nós, né, pelo SESCOP e pela OCEPAR. Então, nós temos muito orgulho disso. Eu quero cumprimentar também o Otamir, aqui, presidente da ADAPAR, e dizer que a sustentabilidade,
que envolve o ESG tem muito a ver com sanidade. Tá? Então, o trabalho que nós temos em conjunto com a Secretaria da Agricultura, e em especial com a DAPAR, nos permitiu ser livre de aftosa sem vacinação, né? Isso foi um trabalho conjunto e com certeza isso vai refletir, principalmente na área de produção de carne suína, né, para frente. A gente tem uma expectativa muito grande que tenham mais demandas para que a gente possa crescer. Também eu quero cumprimentar aqui os presidentes de cooperativas que estão aqui. Eu vejo o Sabadim, da Primato, que, junto com ele e as cooperativas Cevale, Lar, Copacol, Copagril, formam a Frimeza, né, que é responsável hoje pela estratégia de suínos e leite para esse grupo de cooperativas aqui no Paraná. Então, a Frimeza é uma especialista nisso, a maior do Paraná. O maior investimento dos últimos tempos nessa área veio através do projeto lá em Assis, da Frimeza. Eu não vou falar mais sobre a Frimeza, até porque já no vídeo acho que ilustrou bem, e a gente quer só parabenizar, e nós temos muito orgulho do trabalho que a Frimeza faz, né? Falar de ESG, de sustentabilidade, eu acho que para nós soa como uma música. Mais ou menos espelha aquilo que a gente faz na prática, a ação das cooperativas, né? Então, se nós formos ver dentro da sustentabilidade a área ambiental, eu torço para que se quantifique cada vez mais no mundo todo o que cada país faz nisso. E eu não tenho dúvida que nós vamos estar entre os primeiros, né? Aquela dúvida que o mundo tem a respeito do que o Brasil faz aqui é por falta de conhecimento do que, na prática, nós estamos fazendo. Tá? Ninguém tem uma lei ambiental tão moderna e tão substantiva quanto o nosso Código Florestal aqui no Brasil. Tá? Então, mais de 2/3 do Brasil está preservado por lei. E isso o mundo não sabe, né? O mundo tem informação que interessam, às vezes, até para justificar algumas ações comerciais que alguns países têm, e até um certo receio daquilo que a gente possa vir, no futuro, o Brasil participar do mercado internacional. Não tenho nenhum receio. Se prevalecer a verdade, essa verdade vai justificar o que nós estamos fazendo. Na área social, acho que o cooperativismo dá um exemplo extraordinário, né? A gente, às vezes, é levado a pensar que a área social é conceder benefícios. Isso é algo até que está no radar de muita gente. Agora, vamos pensar o seguinte: quando você recebe um benefício, recebe um presente, você fica agradecido. É natural, as pessoas ficam agradecidas. Mas quando você recebe uma oportunidade que faz você ter mais renda e conquistar uma condição social melhor, você fica feliz. Essa é a diferença. Tá? E nós, cooperativas, somos especializados em gerar oportunidades. Se não fossem as cooperativas na agropecuária, hoje nós associamos 200 mil agricultores, 82% desses 200 mil não têm 100 hectares. Eu pergunto para vocês, para a gente refletir, se não fossem as cooperativas, esse pessoal ainda estariam na atividade? Hoje nós vamos ver, no oeste do Paraná, um produtor que tem 10 alqueires, uma colônia, né, ele hoje tem a oportunidade de produzir grãos. Antes ele só fazia isso, se fosse só isso ele estava fora, mas tem a oportunidade de produzir aves, suínos, leite e peixe. Essa combinação desses 5 produtos dá segurança e renda e qualidade de vida e promove socialmente. Então, eu acho que também
nós podemos dizer que a ESG vem destacar o que nós estamos fazendo. E o terceiro ponto, que é a questão da governança em todos os sentidos, Cooperativismo do Paraná, desde setembro de 1990, nós temos mais de 40 índices de desempenho econômico, social, financeiro, em todos os sentidos, operacional, de todas as cooperativas do Paraná, mensalmente. Então, imagina o banco de dados que nós temos, e isso nos permite ter um planejamento não estimado, mas um planejamento calculado, né? Então, nós tivemos, lá em 2015, as cooperativas faturavam 50 bilhões, né? E daí, num fórum dos presidentes, eles decidiram dobrar para 100. Todo mundo imaginava que nós levaríamos uns 20 anos para dobrar o que a gente estava fazendo. Em 2020, o faturamento passou a ser 115 bilhões. Então, de 15 para 20, nós fomos de 50 para 115. Daí, eles ficaram mais animados, né? E nós fizemos o PRC 200. Imagina, sair de 100 para 200, isso em 2020. No final desse ano, 2023, nós devemos ultrapassar os 200. Então, agora, a tarefa que nós temos é refazer esse planejamento. Foi lançado em julho, no Fórum dos Presidentes. Então, nós temos um ano para refazer esse planejamento, calcular e estabelecer as metas. Então, de gestão, eu acho que nós também estamos bem encaminhados. Em relação à questão de ESG propriamente dita, nós temos um programa de certificação, né? Então, chama ESG mais COP. Tá? Então, é o ESG mais a nossa função como cooperativa. Tá? E nosso compromisso iniciou com treinamento. Tá? Essa foi a primeira questão, para dar uma nivelada na metodologia. Então, nós formamos... fizemos uma certa especialização com 130 horas, né, tá, para formar os conceitos e o cooperativismo ter a sua plataforma. Então, 52 cooperativas agropecuárias, praticamente todas, né, aderiram ao programa. E isso já representa 80% do nosso movimento econômico. Nós temos 14 turmas em andamento, atendendo a 34 cooperativas com programas especiais, inclusive com apoio da FIEP, né? E a Frimeza, nesse momento, está externalizando isso. Então, às 16 horas, né, Elias, vocês vão conhecer um exemplo no cooperativismo, eu diria talvez o melhor, mais bem estruturado, o que a Frimeza de fato faz. Então, vale a pena nós destacarmos essas iniciativas, né? E isso é bom para todo mundo, é bom para nós, para os nossos consumidores, para os produtores, para o nosso sistema financeiro que nos apoia. Aqui o Paulo Stark, aqui, superintendente do BRDE, sabe muito bem do que isso representa, né? Então, nós estamos no caminho certo, eu acho que nós temos futuro e vamos continuar crescendo junto com os nossos cooperados. Era isso que eu gostaria de dizer e agradecer a oportunidade de estar aqui e presenciar essa bela demonstração aqui da Frimeza. Obrigado. Agradecemos as palavras do Ricken. Dando andamento, passamos a palavra à representante do FIEP, Fabiane Francisconi. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação recebê-los aqui. É uma satisfação recebê-los aqui no campus da indústria. Esse espaço é de vocês. É muito bom ser parceiros de todos vocês. Em nome do presidente Carlos Walter,
ele sempre apresenta e fala do nosso compromisso com a indústria, com o desenvolvimento da indústria. A nossa missão é servir e fortalecer a indústria do Paraná para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E pelas casas do Sistema FIEP, que são SESI, SENAI e EL, nós trabalhamos e oferecemos para as indústrias educação, desenvolvimento profissional, formando profissionais para o mundo do trabalho. Também temos todo um olhar sobre a saúde e a segurança do trabalhador. E também, desde 2012, viemos investindo em institutos de tecnologia e inovação para dar também bastante crescimento a essa indústria com alta tecnologia. Além de a gente desenvolver também consultorias em ESG. Vocês estarem hoje aqui para trabalhar essa cultura, esse conceito, que é uma governança, olhando para o social, para o ambiental, visando uma sustentabilidade, é fundamental não só para uma economia sustentável do nosso Estado, como também para a nossa própria sobrevivência. Parabéns à Frimeza, a todos vocês. É uma satisfação recebê-los aqui e desejo um excelente evento a todos. Muito obrigada. Obrigada, Fabiane. Neste momento, convidamos para o seu pronunciamento o excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do Paraná, Norberto Ortigara. Bom dia. O tempo que a Fabiana aqui economizou, vou gastar, tá? Nada como ser objetivo, direto, assim, legal. Bom dia, Elias Idec, e todo o time Frimeza. Transmito aqui o voto de aplauso, incentivo e apoio do próprio governador Ratinho Júnior, a todo o time Frimeza, às famílias Lar, Cevale, Copacol, Primato e Copagril, que são a base de formação da Frimeza. Parabenizo também por essa iniciativa de trazer práticas sustentáveis o tempo todo, atuais e futuristas para essa moderna empresa. Quero saudar o Ricken, nosso irmão, que congrega aqui e representa todo o cooperativismo, importantíssimo movimento da economia do nosso Estado. Saudar a Fabiane, que representa aqui o sistema FIEP, Carlos Walter, todo o nosso sistema da indústria. E um bom dia a todos os senhores e senhoras. Eu estou com o Elias, assim. Tem modismos que nos impõem custos e nos restringem acessos a mercados como um jogo comercial apenas. Isso a gente deve combater do jeito correto, com posicionamento correto, seja pelas empresas, pelos governos, pela diplomacia, né, e outras formas. E tem coisas que vêm para o avanço civilizatório. Tem coisas que vêm para a modernização de práticas que tornem, de fato, os negócios sustentáveis. Não, na roça ou na empresa tem que dar resultado, ponto. Né? Senão, vai para o vinagre, quebra. Né? Mas, cada vez mais, a gente é instado a introduzir na gestão dos negócios conceitos que representem esse avanço civilizatório. Seja em qualquer uma das facetas do ESG, no aspecto econômico, com certeza, dá resultado. Eu, por exemplo, sempre digo assim, eu quero roça produzindo o máximo possível, do jeito correto, fazer mais com menos, mais e melhor com menos. Então, não é porque eu vou produzir 50 sacas de soja com todas as tecnologias possíveis, se eu poderia produzir 100 do jeito correto. Apenas um exemplo. Do ponto de vista social, o avanço civilizatório impõe a gente práticas de aceitação, de trazer para o jogo toda a diversidade que nós temos no mundo, cada vez mais explicitada, mas também no relacionamento, buscando, sim, meritocracia, né, despertando o espírito empreendedor, valores, cultivando isso nas práticas das empresas. E na questão de governança, a história recente mostra para a gente que muita malaquice foi feita. Né? Empresa boa, com alto conceito mundial, né, por más práticas de gestão, por corrupção, por não ter linhas de defesa estabelecidas no seu jogo de governança, quebrou,
né? Desapareceu, os valores sumiram. Se não forem imposições desmedidas que nos inibam capacidade competitiva, é de bom tom, é natural, faz parte do avanço que a gente introduz, assim, conceitos cada vez mais sustentáveis nos negócios. E aqui, puxando a picanha da Frimeza para a nossa brasa, né? Sim, picanha suína, claro. E porqui, né? Puxando picanha suína para a nossa brasa, que é um pedaço do coração da Frimeza, né? E que vai dar, já dá muito orgulho a tempo, mas vai dar muito orgulho a nós paranaenses. Aquilo que é a essência da nossa economia é produzir comida. Seja no campo, na produção agrícola, na produção pecuária, na transformação, na cadeia de valor, máquinas, implementos, equipamentos, soluções tecnológicas, no emprego, na toda a vasta cadeia de distribuição até chegar ao varejo. Esse é o nosso negócio principal. Tudo isso requer da gente boas práticas, fazer do jeito correto cada vez mais. A gente fez muita burrada, tá? Eu estou com um público seleto aqui, que sabe da história, que participou do jogo em algum momento lá. Quanta coisa errada a gente fez por desconhecimento técnico, tecnológico, por empirismo, por, eventualmente, algum ganho de curto prazo. Mas a gente, como Estado, né, como economia, como sociedade, parou um pouquinho, pensou e decidiu tornar o nosso modelo de produção bastante sustentável. Reconhecidamente, hoje, a agricultura mais sustentável do Brasil, né, o Estado mais sustentável, pelas várias facetas, desde o lixo, que não é lixo, em Curitiba, por exemplo, que é uma coisa que soava assim estranha, uma imposição do prefeito, né? Esse cara é maluco, quer que eu separe meu lixo, pega você e carregue, né? Coisas que a gente foi incorporando, até o jeito de fazer a moderna economia a partir de uma base agrícola e agroindustrial forte, competente e competitiva, que traz para si um jeito renovável, sustentável de fazer, de gerar valor, de gerar oportunidades, centenas de milhares. Vocês sabiam que tem quase 100 mil pessoas abrindo, destrinchando só frango todos os dias no Paraná? Só frango. Isso é oportunidade. Mas, cada vez mais, na produção primária, na transformação, fazendo as coisas do jeito correto. Está tudo muito bom, está tudo muito bem? Não, realmente não. Tem coisas para fazer, estamos fazendo e queremos fazer, e vamos fazer a favor dos negócios. Seja trazendo para o jogo aspectos um pouco deficitários do nosso jeito de produzir, pastagem degradada, área com baixa produção de valor, quebrando um pouco a linha lógica apenas da fertilização do químico pesado, que foi muito bom, matou a fome, trouxe valor para o mundo, mas não se sustenta nessa direção só. Então, vem a parte mais natural, mais de bio, mais insumos, né, que nos ajuda a compor, ter um composê um pouco diferente. Ampliando aquilo que já somos bons na área de plantio florestal, seja para apenas paisagismo, ambiente, ambiência, né, mas também para a água, para a produção de valor, né, na grande cadeia de valor do setor florestal do nosso Estado. Pelo pensar um pouquinho, estamos fazendo aqui, foi mostrado no vídeo, o aproveitamento racional, lógico, de montanhas de dejetos que produzimos todos os dias nas nossas produções e que estávamos, de alguma forma, desperdiçando ou aproveitando pouco, com baixa racionalidade econômica, e que, pelo avanço tecnológico, nos permite tornar mais sustentável para a produção de biogás, biometano, lá na frente, hidrogênio verde, né? Formas diferentes da gente fazer as coisas que fazemos. Seja pela necessidade inadiável
de produzir, guardar e usar água. Inadiável essa atitude, forçar a mão em cima disso. Pelo ambiente em que produzimos, conforto, bem-estar animal, por exemplo, que são práticas que a gente, para participar do jogo, tem que demonstrar, mas para ter resultados deve fazer cada vez mais. Enfim, são nós que inventamos plantio direto aqui no Paraná, 3 Maluquete ali, lá em Rolândia, Clube da Minhoca, e que hoje é uma prática usual, universal praticamente, e que tem defeitos, que precisa melhorar e podem melhorar e dar mais resultados econômicos, e que não gasta o bolso, com certeza, de alguma forma permite que a gente produza mais e melhor com menos. Nesse sentido, eu, com muito prazer, vim aqui prestigiar, de alguma forma, esse esforço de uma grande cooperativa, com altos padrões de desempenho, com altos padrões de governança, que trata bem os seus colaboradores, que veio aqui mostrar sua cara, dizendo assim, olha, temos esse planejamento, temos essa aferição, temos o que mostrar como empresa inovadora, empreendedora, cooperativa, obviamente, e que procura seguir preceitos sustentáveis e que, por isso, tem o direito de buscar qualquer espaço a partir do seu core, que é produzir comida, de qualquer espaço que o mundo ofereça como oportunidade. Eu não conheço toda essa descrição metodológica que vai ser apresentada aqui hoje, mas tenho convicção que, conhecendo esse caboclo aí chamado Zidek, desde o comecinho lá nos anos... Um ano depois que ele entrou lá, em 77, eu entrei em 78. Ele é mais velho que eu, tá? Tenho convicção de que, não por ele só, pelo seu time, pela caminhada na RIG que construíram, tenho convicção de que tem boas práticas, atende os requisitos, não só, repito, por imposição externa, mas pelo avanço civilizatório mesmo, pela necessidade de sustentar. Tornar sustentável quer dizer fazer hoje, sempre e para o futuro, ad eterno, em latim, as coisas, gerando oportunidades. Nós somos e queremos continuar parceiros do time Frimeza, em todas as suas iniciativas que visem gerar oportunidades aos paranaenses. Um abraço e bom dia. Muito obrigada, Ortigara. E agora agradecemos a presença dos nossos convidados e deixamos à vontade para ocuparem seus lugares e darmos início aos nossos painéis. O Fórum SG Frimeza contará com 3 painéis mediados pelo jornalista Márcio Gomes, que tem 30 anos de experiência. Atualmente é âncora do CNN Prime Time, exibido todo dia às 20 horas. Já apresentou os principais telejornais da TV Globo, onde trabalhou por 24 anos. Foi um dos fundadores da Globo News em 1996. Por 5 anos, entre 2013 e 2018, foi correspondente internacional, baseado em Tóquio. Márcio costuma compartilhar toda essa experiência em trabalhos dedicados às empresas, mediando debates e realizando treinamentos de comunicação. Convido, com muita honra, o jornalista Márcio Gomes. Muito obrigado, Elimara. Obrigado a todos. Muito obrigado. Bom dia, é um prazer estar com vocês hoje aqui. E só nessas falas introdutórias aqui, como será produtiva essa nossa
essa apresentação hoje aqui, eu tenho certeza. Eu já rodei o mundo conhecendo países tão distantes, tão diferentes, e percebo o quanto falta para a gente conhecer o nosso país. Também já rodei muito o Brasil, é verdade, mas é verdade também que somos um país enorme, e muitas vezes a gente fica olhando muito para algumas regiões, com mais atenção a alguns locais, e com isso a gente deixa de ver coisa importante, potencialidades, riquezas, valores. E é isso que vamos apresentar hoje aqui. Como existe vontade de crescer, de gerar empregos, de aumentar a produção, mas sem ter apenas o lucro como objetivo final. Ainda mais, como estamos vendo hoje aqui, quando se fecha um compromisso com metas para o ESG de forma muito aberta, muito clara, promovendo o desenvolvimento sustentável. E, talvez mais importante, sem esquecer ninguém, reconhecendo cada cliente, cada fornecedor, cada cooperado. E isso se reflete em todas as etapas da cadeia. E eu imagino, faça chegar ao consumidor final um produto que tem qualidade e ainda mais valor. Então, hoje nós teremos 3 painéis. O primeiro, exigências socioambientais da cadeia de fornecimento. O segundo, compromissos ambientais. E o terceiro, finanças sustentáveis. Nós teremos convidados muito especiais para discutir cada um desses temas. Eles terão 10 minutos cada para ocupar aquele púlpito ali e fazer uma rápida apresentação, uma rápida palestra, e depois eu vou conduzir uma conversa entre eles para aprofundar um pouco mais cada um desses temas. E o mais importante disso, vocês vão poder participar dessa conversa fazendo perguntas para esses palestrantes, para a gente não apenas apresentar o que a Frimeza está fazendo, o que esses palestrantes pensam, mas também compartilhar, inspirar todos vocês. Então, vamos começar o nosso dia de hoje com o nosso primeiro painel, exigências socioambientais da cadeia de fornecimento. É um painel formado por clientes da Frimeza, representando o varejo pela Associação Paranaense de Supermercados e redes de food service. Então, eu convido ao palco, primeiro, a Supply Chain Senior Manager da Blooming Brands International, a Flávia Amato Reame. Convido também... Oi, por favor. Convido também o Supply Management Director da Sodexo, Cláudio Marcos Ferreira. Bom dia. E o vice-presidente regional da APRAS, Associação Paranaense de Supermercados, Clemente Baniuk. Então, vamos à primeira apresentação de hoje, que é exatamente da Flávia, da Blooming Brands International. Por favor, Flávia, o púlpito ali. Acho que assim fica melhor. Bom, pessoal, queria começar agradecendo o convite para nós da Blooming Brands, e eu já vou falar um pouquinho o que é a Blooming Brands, né? Para nós é uma honra termos sido convidados a participar de um dia tão importante para a Frimeza, falando de um tema tão importante. E a Frimeza é um fornecedor nosso já bastante antigo e de muita relevância. Então, fica aqui o meu agradecimento. E aí, me apresentando, então, meu nome é Flávia, eu trabalho na área de Supply Chain da Blooming Brands. Hoje, aqui no Brasil, eu concentro os assuntos relacionados à ESG no que tange a nossa cadeia de fornecimento. Tá? Bom, e aí, falando um pouquinho de quem é a Blooming Brands, né? Então, hoje, ela é detentora das marcas de restaurantes Outback, Abbraccio e Ossi Grill. Então, a Frimeza é realmente um fornecedor bastante relevante para a gente. Aqui no Brasil, essas 3 marcas juntas somam quase 170 operações, quase 170 restaurantes, somos mais de 10 mil colaboradores, né? E a gente tem bastante orgulho de dizer que a gente tem aqui no Brasil o restaurante Outback que mais vende no mundo, que é o restaurante do Shopping Center Norte, lá em São Paulo. Então, é a operação que mais fatura no mundo inteiro, né? E aí, falando um pouquinho de Blooming Brands no mundo, né? Hoje a gente está presente em diversos países. Opa. Acho que eu avancei aqui demais. Desculpe. É o vermelhinho?
Perdão, voltou. Então, hoje a gente está presente em diversos países, né, no mundo, inclusive na Austrália, que é onde normalmente as pessoas pensam que o Outback nasceu, né, mas não é verdade, é uma rede americana, né, então hoje a nossa maior presença é nos Estados Unidos. Tá? Nos Estados Unidos, todas as marcas juntas têm mais de 1.000 restaurantes, então tem uma relevância bastante expressiva nesse mercado. Né? E a gente tem outras marcas lá nos Estados Unidos que não temos aqui, como o Fleming's e o Bonefish Grill. Tá? Hoje, o Brasil ele é uma subsidiária da nossa matriz em Tampa, né? Então, é uma filial da matriz de Tampa. E aí vocês vão entender um pouquinho da onde vêm os nossos direcionamentos relativos ao tema ESG. Né? Bom, e acho que bastante importante falar, acho que é o nosso primeiro pezinho nesse tema do ESG. A Bloomin' Brands, no mundo todo, ela tem uma cultura muito forte, baseada em alguns princípios e crenças. Né? Então, hoje, são 7 princípios e crenças. Eu gosto muito de dizer sobre isso. Né? Então, a gente tem como princípios e crenças orgulho, hospitalidade, ponderação, coragem, qualidade, diversão e compartilhar. E por que isso é importante? Porque é uma cultura muito forte. A gente, de fato, vive e respira esses princípios e crenças no nosso dia a dia. Né? A gente, toda vez que faz uma abertura de restaurante, um novo restaurante, o nosso presidente faz questão de fazer uma reunião com todos os novos colaboradores sobre os nossos princípios e crenças. Então, falando de cada um deles, da importância, como isso se reflete no nosso dia a dia, dando exemplos. Né? Então, a gente diz que todo mundo, de fato, respira e vive isso nos nossos restaurantes, e isso é bastante reconhecido pelos nossos clientes, que se sentem em casa quando frequentam os nossos restaurantes. Né? Acho que muito vem disso. Bom, e aí, entrando já no tema ESG, ele é um assunto bastante novo para a gente. Né? Então, a gente começou a trabalhar esse tema lá, mais ou menos, em 2019, né? Quando a gente fez a nossa avaliação de materialidade e definimos aí alguns pilares para serem trabalhados. Tá? Nossas pessoas, nosso ambiente e os nossos ingredientes. Então, tudo que a gente vai desenvolver em cima desses 3 pilares. E aí veio a pandemia, né? E aí acho que o nosso mercado de serviço de alimentação realmente parou, e a gente focou bastante em cuidar das nossas pessoas, garantir que todo mundo tivesse seguro e com saúde. Né? A gente tem bastante orgulho de dizer que, durante esse período difícil, a gente não fez o desligamento de absolutamente nenhum funcionário. Então, mesmo sendo uma rede de restaurantes e tendo aí os negócios completamente interrompidos e parados, a gente manteve todos os empregos. Né? Então, isso foi bastante bacana. E aí, enfim, passada a pandemia, em 2021, a gente retoma, então, o tema de ESG, e a gente começa a desenvolver o nosso posicionamento, as nossas metas e o nosso plano de ação voltados para mudanças climáticas. Tá? E aí, agora, para esse próximo biênio, né, 2023, 2024, a gente tomou um passo bastante importante. Então, desde janeiro, a gente conta com uma diretora específica para a ESG, que fica baseada em Tampa. Né? Então, eu suporto ela aqui no Brasil. Ela é especializada no assunto, já tem muitos anos de experiência, e isso tende a reforçar a importância do tema dentro da Bloomin' Brands, e tem nos ajudado muito a estruturar o que vão ser as nossas diretrizes e o que a gente vai trabalhar dentro desse tema. Tá? Então, para 2023, 2024, o plano é a gente seguir reforçando o nosso posicionamento para os nossos stakeholders, para os nossos funcionários, para os nossos clientes, né? E começar a desenvolver os planos de ação que a gente já tem elaborados aí dentro desses tópicos, né? Focando muito na gestão climática e também em bem-estar animal. Tá? E a gente também tem algumas outras iniciativas que a gente ainda não desenvolveu posicionamento, mas que a gente segue trabalhando. Eu vou falar um pouquinho para vocês também. Bom,
Então, aí na tela, a nossa estratégia, né, que a gente definiu para ESG. Então, os nossos 3 pilares, as nossas pessoas, nosso ambiente e os nossos ingredientes. Dentro de cada um desses pilares, a gente definiu 4 temas principais a serem trabalhados, né? E a gente vem desenvolvendo um trabalho em cima de cada um deles. A gente tem feito isso de uma maneira bastante cuidadosa, então, procurando dar um passo de cada vez, até para a gente não se atropelar, né? E saber muito bem aquilo que a gente está com aquilo que a gente está se comprometendo, como a gente vai alcançar, qual é o plano a seguir. Então, vocês vão ver na minha apresentação que tem alguns temas que estão mais avançados e outros que a gente ainda não começou a trabalhar de maneira tão forte, né? Mas esse vai ser o nosso caminho aí para os próximos anos. Tá? Bom, falando em compromissos, então, dentre todos esses pilares e todos os 4 assuntos de cada pilar que a gente definiu trabalhar, tem alguns que eu falei para vocês que a gente já está um pouquinho mais avançado. Então, a gente já chegou no ponto de definirmos compromissos públicos. Tá? Então, primeiramente, no nosso ambiente, né, falando aí um pouquinho de nosso ambiente, a gente tem 2 compromissos públicos. Então, até 2030, a gente quer fazer uma redução das emissões de gases de efeito estufa, né, de escopos 1 e 2, em até 46,2%. Essa é a nossa meta, nosso compromisso. E até 2050, a gente quer ser net zero em emissões. Tá? Então, esses são os 2 nossos compromissos públicos, por enquanto, dentro do pilar do nosso ambiente. Falando dos nossos ingredientes, né, a gente também já assumiu 3 compromissos públicos, tá? Estão no nosso site. Então, o nosso compromisso número 1 é que a gente só forneça, dentro das nossas refeições, né, dentro dos nossos pratos, ovos provenientes de galinhas livres de gaiola. Né? A gente dividiu esse compromisso em algumas etapas. Então, Estados Unidos, nosso compromisso é ter 100% desse fornecimento até 2024. Aqui no Brasil, 100% até 2025. E, globalmente, até 2030. Tá? Um segundo compromisso nosso é também fornecermos, nos nossos pratos, nas nossas refeições, nos nossos restaurantes, produtos suínos provenientes de fornecedores que tenham produção em sistema de gestação coletiva. Tá? Esse nosso compromisso, ele, por enquanto, é restrito ao Brasil, e o nosso objetivo é cumprir com 100% do fornecimento dessa forma até 2029. Tá? E o nosso terceiro compromisso, né, trata-se aí de proteínas land-based. Aqui no Brasil são as proteínas bovinas. Né? A gente tem o compromisso de também só fornecer proteínas provenientes de fornecedores que tenham cadeias livres de desmatamento até no percentual de 60% até 2025. Né? Tá aí. Então, esses são os nossos compromissos. E aí, falando de outras iniciativas que a gente tem, né, que a gente ainda não desenvolveu um posicionamento, um compromisso, um plano de ação, mas que já estamos trabalhando. Né? Em relação às nossas embalagens de delivery, né, delivery é um canal que cresceu bastante para a gente com a pandemia, né, se tornou um canal bastante relevante, um percentual bastante relevante do nosso faturamento. Então, a gente realmente tem a utilização de muitas embalagens, né, para fazer as nossas entregas. E a gente procura utilizar o máximo de materiais recicláveis e compostáveis possível. Né? A gente tem um ou outro item que não são dessa natureza, né? Mais por uma questão do mercado, né? Enfim, de não ter opções. A gente também tem um trabalho bastante forte em desperdício, principalmente desperdício de alimentos. Então, a gente faz uma gestão muito próxima dos restaurantes e também no nosso centro de distribuição, para reduzir ao máximo o desperdício de alimentos. Então, a gente faz essa gestão restaurante a restaurante. Né? Os nossos sócios proprietários de cada restaurante têm uma meta a seguir, né, para que não haja desperdício de alimentos. E a gente também trabalha em diversas iniciativas com o objetivo de reduzir o consumo de água e energia, e através dos nossos equipamentos, enfim.
Falando um pouquinho de nossas pessoas, a gente tem um programa bem legal que a gente chama de Grassroots, né? Então, como eu falei para vocês, quando a gente faz a abertura de um restaurante, o nosso presidente faz questão de fazer essa reunião sobre os princípios e crenças para os funcionários, né? E seguindo o ritual, depois dessa reunião, alguns dias antes da abertura oficial do restaurante, a gente faz um Family Night. Então, todos os funcionários do restaurante, eles levam as suas famílias ao restaurante, desde o auxiliar de cozinha, ao lavador de pratos, ao sócio do restaurante. Eles levam as suas famílias para conhecer, para fazer uma refeição, né, para se divertirem. Então, isso a gente também é um programa que a gente tem bastante orgulho. Às vezes, a gente está dando oportunidade ali de pessoas que nunca poderiam entrar num restaurante como o nosso, né? Então, isso é bem bacana e dá um sentido de pertencimento e orgulho muito grande aos funcionários, né? E a gente também faz algumas ações com comunidades nos entornos dos restaurantes. Então, cada sócio proprietário tem uma verba que ele pode destinar por ano para fazer alguma ação com alguma entidade ali do seu entorno, né? A gente tem um programa também que começou recentemente aqui no nosso escritório, que a gente chama de Be You. Então, é um programa que com o objetivo, né, de aumentar diversidade, equidade e inclusão. Então, é um programa que está começando, e a gente começou pela parte de treinamento, de educação. Então, esse já é o segundo ano que a gente faz treinamentos massivos com todos os nossos mais de 10 mil funcionários a respeito do assunto, né, da importância da diversidade, da equidade e da inclusão, principalmente no nosso entorno, dentro dos nossos restaurantes, com os nossos funcionários. Falando um pouquinho, então, de ações aí mais de curto prazo, né? Então, o nosso plano ele é bastante claro. A gente pretende definir o posicionamento, definir a nossa política, definir os nossos compromissos e definir o plano de ação para a gente atingi-los, para cada um daqueles pilares que eu comentei, que estão ali dentro da nossa estratégia, né? Como eu comentei para vocês, alguns já estão mais avançados, a gente já tem compromissos públicos, a gente já está trabalhando em plano de ação, e, para outros, a gente segue aí nessa linha para desenvolver esses compromissos ao longo de 23 e 24, né? Então, acho que a gente já está bastante avançado na parte de compromissos para gestão climática, na parte de compromissos para bem-estar animal. Nosso próximo tópico vai ser diversidade, equidade e inclusão. Então, a gente estabelecer alguns compromissos em relação a esse tema também. E aí, para mostrar um pouquinho para vocês da importância desse tema ESG dentro da Bloomin', né? A gente tem alguns comitês formados, né? Desde do Steering Committee até um comitê mais operacional, os grupos de trabalho que atuam nas frentes de trabalho de cada um dos temas que a gente está desenvolvendo, né? E esse comitê ele é ligado diretamente ao nosso conselho, lá em Tampa. Então, são feitas reuniões a cada trimestre com o conselho. Então, o conselho ele está a par de todos os passos, tudo que vem sendo desenvolvido, dá as diretrizes e as orientações necessárias. Então, é mais para mostrar para vocês de que realmente é um tema bastante relevante, a ponto do nosso conselho participar ativamente e diretamente. E aí, com isso, eu termino. Então, queria agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Obrigada. Muito obrigado, Flávia. Obrigado mesmo. Acho que pode ficar com o microfone, já que ela vai responder perguntas também, Flávia. Acho que o microfone verde é dela. Bom, vamos ouvir agora o Cláudio Marcos, da Sodexo. Cláudio, você tem 10 minutos, tá bom? Obrigado, Marcos. Obrigado a você. O tempinho está ali, ó, naquele relógio ali no canto da tela, tá vendo? Excelente. Isso, obrigado. Tem microfone para eles? Não. Ah, tem microfone para vocês? Só tem o verde aí, né? Bom dia a todos. Obrigado, Frimeza, pelo convite. É uma honra poder compartilhar esse momento tão marcante, tão importante na jornada. Bom dia, colegas do painel. Márcio, um prazer estar aqui. Vou falar um pouquinho da Sodexo, da nossa jornada de ESG, onde estamos hoje e aonde chegaremos. Primeiro, começando um pouquinho sobre o que é a Sodexo. Ela é uma empresa francesa fundada há quase 60 anos, hoje listada na Bolsa de Paris, mas ainda com controle e a gestão no board da segunda geração da família. Estamos presentes em mais de 50 países, faturamos 21 bilhões aí de euros,
e empregamos quase 500 mil de pessoas ao longo desses 50 países. No Brasil, nós somos 42 mil colaboradores espalhados pelo Brasil. Atualmente, temos dentro de empresas em torno de 2.000 restaurantes e mais 1.000 clientes de facilities, limpeza, jardinagem. Então, toda essa jornada de ESG, ela tem um DNA muito forte nesses nossos restaurantes. E por quê? Porque quando nós olhamos, o nosso propósito é, de fato, criar um mundo melhor para todos no futuro. Para que isso aconteça, nós precisamos criar a cada dia melhorias, um dia a dia melhor para cada um, para que juntos tenhamos, de fato, dentro do nosso DNA, dentro da nossa missão, que é entregar serviços de qualidade de vida para todos. Nossa jornada, ela começou já faz algum tempo. Em 2017, nós fizemos o primeiro compromisso público, que globalmente chamamos aí de um Amanhã Melhor 2025, com diversos compromissos, muitos deles alinhados com o Pacto Global da ONU também, dividido em 3 pilares. Então, quais eram os nossos impactos nas comunidades, nos indivíduos e no meio ambiente também. Desse compromisso derivaram as ações, as atuações em cada uma das torres, em cada uma das empresas que hoje nós temos dentro da companhia. E dentro desse tempo que nós temos hoje, desses 10 minutos, a nossa escolha foi trazer para vocês um pouco da nossa jornada em supply. Como que nós estamos na cadeia de fornecimento nas 3 dimensões. Para fornecimento, a gente entendeu que seria muito importante, muito relevante olhar sempre o pilar de saúde e bem-estar, o pilar de equidade social e, claro, né, todos os nossos impactos nos ecossistemas e no meio ambiente. Para que isso fosse possível e que nós tivéssemos toda a plenitude de atuação, algumas bases, alguns indicadores, alguns compromissos deveriam ser primordiais, deveriam ser iniciais, antes de fato, atingirmos aqueles mais elaborados, aqueles mais construídos. O primeiro deles, que é uma meta que o Brasil tem o orgulho de ser o primeiro país dentro do grupo da Sodexo a atingir, 100% hoje dos nossos fornecedores, eles são homologados e autorizados. O que a gente quer dizer com isso? Que eles passaram por um processo de seleção que garante todos os requisitos de segurança alimentar, de trato na cadeia, para que ele possa ser um fornecedor, principalmente porque nós estamos lidando com 2.000 restaurantes espalhados pelo Brasil, atendendo mais de 2 milhões de brasileiros todos os dias. Então, dentro da área de criação, elaboração dos processos, a gente faz toda a homologação, tanto técnica como alimentar também. Outro processo, né, que é muito importante, além de homologar e aprovar esse fornecedor, é importante que ele tenha algumas crenças, alguns valores alinhados com os valores da Sodexo. Então, hoje também o Brasil tem 100% dos seus fornecedores com o seu código de conduta assinado. Então, uma forma de atuação que garante que a nossa cadeia de fornecimento atua e está alinhada com aquelas nossas premissas. E esse código de conduta, ele cobre diversas frentes. Ele vai passar por direitos humanos, preservação do meio ambiente, todo o processo da cadeia produtiva e, claro, né, todo o processo de gestão de dados, de proteção das informações, que foi um dos capítulos do nosso código de conduta, que acabou sendo incluído posteriormente. Outros 2 indicadores que traz muito orgulho para a nossa empresa é o como nós tratamos as comunidades e os pequenos fornecedores. Hoje, quase 28% do valor que a gente compra vem de pequenas e médias empresas. Isso é um orgulho muito grande para a gente, porque isso faz com que as comunidades sejam trabalhadas, desenvolvidas, e em quantidade de fornecedores, 2/3 dos nossos fornecedores são pequenas e médias empresas. E hoje, mais de 60% do que a gente compra está dentro de um raio de 400 quilômetros do nosso uso, do nosso destino final. E esse também é um indicador muito importante, porque quanto menos a gente transita, quanto menos a gente
carrega o produto ao longo desse país continental que nós temos, a gente já está contribuindo para a redução de emissão de carbonos também. Dentro do nosso processo de ESG, né, dessa construção, o Brasil hoje é o maior produtor e exportador de café. Então, também não poderia estar fora do nosso compromisso, da nossa construção das metas de ESG, garantir que a gente crie essa cultura e essa evolução de que o café venha, de fato, de uma cadeia sustentável, que não é uma área de desmatamento, que tem todas as condições de trabalho adequadas aos colaboradores, enfim. E hoje a gente já tem orgulho de falar que nós avançamos e temos quase 40% do café que compramos no Brasil de fontes certificadas por entidades que possam fazer essa acreditação, que são independentes no mercado. Entrando um pouco, né, no ambiente de nós, aqui no ambiente da Frimeza, outro pilar extremamente importante e fundamental para nós são os nossos compromissos de certificação animal. E para a certificação animal, o Brasil ele começou a caminhar nos últimos 12, 24 meses, ainda temos bastante a evoluir, mas temos também orgulho de falar que hoje, praticamente 75% das proteínas bovinas que nós compramos já são certificadas por uma entidade de credibilidade, 65% nos suínos e quase 20% nas aves. E isso é legal porque boa parte dessas certificações dos nossos fornecedores aconteceram depois que a Sodexo fez um trabalho, porque antes dessas certificações nós já tínhamos uma carta nossa de certificação animal, aonde nós compartilhamos diversas atividades, diversas premissas que são importantes e que garantem o bem-estar animal. Nesse cenário, quase 90% hoje dos nossos fornecedores assinaram essa carta. E como desdobramento dessa assinatura, veio a certificação por uma entidade externa, que é natural, ela acaba sendo uma consequência depois que a empresa entende a importância de lidar, de tratar essa cadeia de abastecimento, essa cadeia de produção, respeitando aí todos os quesitos do bem-estar animal. Então, hoje é muito legal ver que praticamente todos os nossos fornecedores já assinaram a nossa carta. Como a Flávia comentou, outro indicador muito importante dentro do bem-estar animal é, de fato, o consumo de ovos provenientes de galinhas livres de gaiolas. Também temos a meta de 2025, é uma meta global. Fechamos aí 2024 hoje, né? Desculpa, 2023, devemos fechar já em torno de 65%, 70% das nossas compras com ovos de galinhas livres de gaiolas e chegaremos certamente em 2025 com 100%. Outra iniciativa, e é aqui no Paraná, foi o nosso primeiro piloto, a Sodexo foi a primeira empresa de refeição industrial a fazer entrega com veículo elétrico e trabalhando também na diversidade, onde a motorista e a assistente são mulheres. Então, nós somos a primeira empresa de refeição coletiva a fazer entrega com caminhão elétrico e com uma motorista mulher, feita aqui no Paraná. Esse projeto ele começou faz uns 4 meses, atende 5 unidades aqui, clientes nossos do Paraná, e certamente agora, nos próximos meses, iremos ampliar aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul e também em São Paulo. Essa é uma jornada que a gente acredita com bastante força. Outra meta, nós já reduzimos esse ano 10% do nosso consumo de plástico, isso é muito importante e traz uma credibilidade na jornada. Quem quiser mais informações, tem aqui o QR Code do nosso relatório de sustentabilidade, fiquem à vontade, lá tem muita informação, não só da cadeia de fornecimento, mas de todas as iniciativas e processos que nós implementamos dentro da cadeia. Agradeço e convido a todos a fazer parte dessa nossa jornada. Obrigado. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado, Cláudio, da Sodexo. Vamos agora ouvir os 10 minutos do Clemente Baniuk, da Associação Paranaense de Supermercados. Ótimo e abençoado dia a todos vocês.
para mim, uma honra e uma gratidão estar fazendo parte desse momento histórico da Frimeza, o lançamento das suas metas de ESG. Eu venho em nome da Associação Paranaense de Supermercados, em nome do nosso presidente Carlos Beal, representando ele, que nesse momento também está tendo um momento muito importante, o nascimento do seu neto, está lá no Canadá. E fico muito feliz e honrado, né? E com uma grande responsabilidade de estar tratando um tema tão importante como o ESG. E responsabilidade mais ainda, tendo grandes conhecedores do assunto como vocês, mas sabendo que o ESG, a importância do ESG está em todos os tamanhos e todos os tipos de organizações. Fico muito feliz, né, com grandes corporações, a importância do ESG, e eu venho falar em nome do setor supermercadista, mais especificamente uma pequena rede de supermercado que tem a obrigação de pensar no futuro das nossas gerações. Porque quando pensamos em ESG, estamos pensando nos nossos filhos, nos nossos netos e no futuro da nossa geração. Vendo esses cases de sucesso, nos traz muita responsabilidade quanto a isso. Não estou... Opa, passou aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Clemente Baniuk, pai do Lucas, pai da Isabela, tenho 38 anos, estou há 17 anos na frente na direção do Grupo Baniuk, sou formado em administração, tenho uma especialização em gestão de varejo pela FGV e amo o supermercado. Hoje o Grupo Baniuk, para quem não conhece, ele, do seu hall de empresas, nós temos o Baniuk Supermercados, temos o 10 Atacadista, dentro da área de sustentabilidade também temos aí a nossa unidade de usina fotovoltaica Baniuk, é o FV Baniuk, onde temos um ramo de produção de energia solar, também temos a fábrica de pães Voeva e também um ramo logístico que é a Balog Transportes. Hoje estamos no sul do Paraná, mais precisamente a nossa empresa tem 48 anos, iniciamos nossas atividades na cidade de Malé, estamos em Paulo Frontin, Paula Freitas, União da Vitória, Porto União, hoje atuando aí em toda a região sul do Paraná. Por isso eu falei, né, quando atende 2.000 unidades, 3.000 unidades, o ESG tem toda essa importância. E nós, que estamos lá no sul do Paraná, em pequenas cidades, temos a nossa obrigação de fazer a nossa parte para que toda a cadeia possa ter aí uma efetividade no quesito social, ambiental e governança. Como o nosso tema do nosso fórum é aplicação prática, eu fui incumbido pela nossa associação a trazer realmente as aplicações práticas do ESG nas atividades das empresas na cadeia de fornecimento. O que nós, supermercadistas, estaremos exigindo dos nossos fornecedores, o que nós estaremos fazendo para os nossos clientes, o que será realmente a prática do ESG dentro das nossas empresas. O que o nosso presidente colocou, a sustentabilidade. Eu acredito que, quando pensamos em ESG, pensamos na sustentabilidade. E não podemos também somente romantizar o ESG. Temos que realmente pensar no resultado, na sustentabilidade das nossas organizações, das nossas empresas. Então, não adianta nós somente... Temos realmente que pensar em todos o tripé do ESG, mas o resultado financeiro, a perpetuação e a sustentabilidade das nossas organizações. Por isso, nós trazemos o nosso tripé ali, o meio ambiente, a responsabilidade social e a governança corporativa. Esse tripé que, com certeza, com a aplicação deles, a gente vai ter o resultado, né, nas nossas corporações. Benefícios e resultados... Desculpa, só preciso tomar uma aguinha. Pessoal, somos supermercadista e não palestrante, então peço desculpa por algumas falhas, tá? Estamos trazendo aí trocando essas experiências e conhecimento. Então, né, os benefícios e resultados práticos do ESG: fortalecimento da imagem do mercado, ganho efetivo de valor, né, investimentos e aportes financeiros diferenciados. Hoje o mundo está sedento para investir em empresas que são sustentáveis. Então, hoje tem muito dinheiro no mercado disponível para as empresas que realmente pensam em ter sustentabilidade nos seus negócios, e pensando também na imagem, né, no estudo recente aí que foi feito, 40% dos consumidores, os consumidores hoje, eles
tem a probabilidade de pagar até 40% nos produtos e serviços de empresas sustentáveis, né? E 62% hoje dos clientes, num estudo recente, eles trocariam seus hábitos de consumo para que pudessem trazer algo benéfico ao meio ambiente. Atualização constante dos riscos e oportunidades. As empresas que têm, na prática, a implantação do ESG, com certeza mitigam os seus riscos, né? Porque a gente já vai estar fazendo aquilo, vamos estar antecedendo aquilo que nos será cobrado. Então, isso gera aí uma mitigação de risco e criando muitas oportunidades, né, no mercado em todo, com os stakeholders que fazem parte da nossa cadeia. Maior segurança, confiabilidade aos acionistas, ganhos de produtividade, comprometimento das equipes. Com certeza, quando a empresa é sustentável, a empresa investe em ação social, ela é inclusiva, e ela tem os seus números abertos, ela tem uma governança, com certeza ela tem um time que estará aguerrido, estará trabalhando e vestindo a camisa do seu negócio. Para que a gente possa fazer um apanhado geral, né? Mitigar os impactos das operações ao meio ambiente, ser bons administradores nas comunidades aonde operamos, garantir o bem-estar e segurança dos funcionários e conduzir os negócios de acordo com os mais altos padrões éticos e legais. Falando da nossa Associação Brasileira de Supermercado, APRAS, hoje eu vi o quanto nós temos que evoluir, quero dar os parabéns ao cooperativismo, quanto avançado estão na área de ESG, mas mesmo nós, supermercadistas, no ano de 2022, lançamos o Guia ESG do setor supermercadista. Então, hoje, a nossa categoria ela tem um guia onde rege toda a implantação aí do ESG dentro do setor supermercadista. Aqui eu quero trazer também a nossa Associação Paranaense, a qual eu represento, o nosso presidente Carlos Beal, também o nosso trabalho dentro do ESG. Esse é o evento nosso que vocês participam, a Expo APRAS, onde tivemos aí o fórum de ESG como tema responsabilidade social, ambiental e governança. Ações efetivas dos nossos associados supermercadistas. Aqui temos um ponto de coleta do nosso colega do festival, né, onde coleta de resíduos recicláveis, garrafas plásticas, cápsulas, pilhas, óleo. Temos vários exemplos aí de implantações como painéis solares, né? Esta imagem do painel solar é a empresa o grupo que eu represento, né? Somos pioneiros na implantação da primeira usina fotovoltaica remota para atender supermercados dentro do Paraná, o Grupo Baniuk. Temos a iluminação por LED, domos de economia de energia, coleta de pilhas, coleta de óleo, coleta de lâmpadas, coleta de roupas. É um projeto novo que está sendo implantado dentro da APRAS, onde a gente vai ter a coleta de roupas, né? Quem não sabe o que fazer com o que tem lá na sua casa? É um problema muito grande, né, que afeta aí o meio ambiente, nós com os nossos uniformes, vocês industriais com os uniformes de vocês, muitas das vezes a gente não tem um destino. E nós estamos implantando um projeto aí inovador junto da APRAS para coleta e reaproveitamento. Na área social, temos o programa do Mufato, no acompanhamento das pessoas cegas, né? É um novo projeto que a gente vai estar defendendo dentro de poucos meses aí, para que a gente possa incluir em todos os supermercados o acompanhamento aí das pessoas com dificuldade visual. Também, né, o PCD, as empresas, rampas de acessibilidade, cadeiras elétricas para deficientes, sem falar nas inúmeras ações de doações. Aqui temos um exemplo do nosso associado do Instituto Joanir Zonta, né, onde nas comunidades que ele atua, fazendo a distribuição de cestas básicas e materiais de limpeza para as pessoas que mais necessitam. Para falar um pouquinho das exigências socioambientais, né, como que nós, supermercadistas, faremos a exigência para vocês, fornecedores, né? A gente está estabelecendo um hall de documentos, né, onde nós estaremos
cobrando, né, os compromissos desses fornecedores com a inclusão e políticas sociais que as empresas estão implantando. Também realizaremos auditorias junto às práticas do fornecedor, né, auditorias presenciais junto às estruturas dos fornecedores. Também realizaremos auditorias e due diligence nos fornecedores estratégicos da categoria, né? Também, vou dar uma acelerada, porque temos o tempo aí já esgotado. Também manter um sistema de gestão ambiental certificado, manter a prática rotulagem ambiental. Essas serão as cobranças que nós faremos aos nossos fornecedores. Desenvolvimento de auditorias ambientais, como prática e gerência do ciclo de vida dos produtos que produz. Qual é a prática de comunicação ambiental com a comunidade que se situa? Mensura de alguma forma o desempenho ambiental, como identifica e controla os seus aspectos ambientais. Aqui eu quero trazer um pouco das nossas práticas do Grupo Banil. Algumas práticas do Grupo Baniuk, né? Hoje, dentro do nosso grupo, 61% do nosso quadro é feminino, mas não adianta a gente só ter o quadro feminino. Hoje, dentro da nossa liderança, do grupo de gerentes, 65% são mulheres, tá? Eu quero trazer um exemplo de inclusão. Eu acho que nós não temos que ter só a obrigatoriedade de incluir pessoas como PCD, mas sim desenvolver dentro da nossa organização. Eu tenho um exemplo ali, que é a DAI. Hoje a DAI, ela entrou dentro do nosso grupo como PCD, para preencher uma vaga, mas hoje a DAI, sem um dos seus braços, é a nossa caixa mais eficaz da rede. A maior produtividade da rede hoje no caixa é da DAI, porque ela faz aquilo com muito amor, ela tem muito carinho e devolve aquilo que ela ganhou, o respeito e a inclusão que ela teve dentro da organização. Aqui eu quero falar um pouquinho da primeira usina remota fotovoltaica a atender supermercados no estado. Hoje, uma geração média mensal de 150 mil quilowatts, equivalente ao consumo de 600 casas, geração de energia para todas as unidades do grupo. Trazendo um pouquinho de números, né? O que a nossa usina traz para os nossos stakeholders. Esse é um levantamento do período dos nossos últimos 3 meses, onde tivemos uma economia de 469.899,3 quilos de CO2 reduzido de emissão no meio ambiente, 25.922 árvores salvas, 188.525,3 quilos de economia de carvão com a energia que produzimos na nossa usina. Eu vou trazer um pequeno vídeo da nossa... Energia limpa, renovável e abundante. Essa é uma necessidade urgente de um país que precisa atender o crescimento constante de sua demanda. E a solução é clara como a luz do sol. Conheça a UFV Baniuk, a maior usina remota de energia fotovoltaica a atender supermercados no estado do Paraná. Localizado no município de Marechal Cândido Rondon, em um terreno com 21 mil metros quadrados. O empreendimento terá capacidade de 150 mil kWh, o equivalente ao consumo de 1.000 residências. UFV Baniuk, garantia de energia sustentável, limpa, sem danos ao meio ambiente e de qualidade para as futuras gerações. Muito obrigado, Clemente. Como supermercadista, falou muito bem. E eu vou começar a fazer as perguntas agora, mas, de novo, pessoal, se a gente tiver tempo, por favor, mandem perguntas por esse QR Code que aparece aqui na tela. E mesmo se a gente não tiver tempo, as perguntas que vocês fizerem, direcionando a cada um dos palestrantes, a gente vai tentar enviá-las para que eles possam gentilmente responder também, já que a gente está um pouquinho atrasado aqui. Eu começo com você, Clemente, só para... Você falou aqui que 62% dos clientes trocariam de hábitos por hábitos mais sustentáveis, alguma coisa nesse sentido. Te pergunto se o cliente cobra também que vocês, supermercadistas, nas lojas ali, pedem que não faz isso, não desperdice isso aqui, ó a comida estragando ali, ó aquela embalagem jogada fora, por que não recicla aquilo? Você sente a cobrança, a pressão do cliente? A gente está vendo as empresas tomando o pé da situação e fazendo a sua parte. O cliente também faz isso? O cliente, com certeza, todos os dias,
a gente tem cada dia mais essa cobrança. E principalmente das novas gerações, né? Geração Millennium, Z, que eles têm uma consciência diferente, né? São os nossos futuros e atuais clientes. Com certeza, eles cobram muito a questão da reciclagem, né? A questão do uso da sacola, a questão da reutilização de embalagem, o erro do funcionário quando acaba entregando uma embalagem maior do que o necessário. Então, realmente, hoje nós somos cobrados. E eu tenho certeza absoluta que nós não seremos cobrados, mas sim nós seremos escolhidos pelas nossas atitudes e pelas nossas ações. Por isso, a importância da implantação do ESG, tanto nós, como pequenos, como nas grandes corporações, como nas cooperativas, como nas grandes indústrias. Flávia, você falou do desperdício. Eu fiz uma reportagem sobre isso quando eu era da TV Globo, no Jornal Nacional, e foi um sucesso a reportagem, foi uma série de 3 matérias, mostrando como a gente joga comida fora. E em casa, a gente come o frango, bota na geladeira. No dia seguinte, a gente olha para aquele frango e joga fora. Como é que você faz isso no restaurante? Você falou muito disso, mas como é que se faz isso? Você fala, pediu a conta? Não, mas você não acabou ainda. Traga a conta quando você acabar. É assim que funciona? Como é que faz? Não, na verdade, a gestão mais ativa que a gente tem hoje, né, é dentro do que está ao nosso alcance, a nossa gestão, né? A gente, infelizmente, não pode falar, olha, você deixou a comida no prato. E, na verdade, tem uma coisa bem interessante, acho que é uma cultura que vem bastante dos Estados Unidos, mas que acabou se difundindo aqui nos Outbacks, não é comum em todos os restaurantes. Como a gente é conhecido por servir pratos muito fartos, então a gente acaba tendo uma sobra, mas as pessoas levam para casa. Então, é bastante interessante porque a gente, antes da pandemia e do nosso crescimento com o delivery, a gente tinha um certo conjunto ali de embalagens para que essas pessoas levassem as sobras, né, para casa, que não era muito bacana, né? Era um conjunto ali de embalagens que não eram muito sustentáveis, não podiam ser recicladas. E aí a gente fez essa mudança, né? Aproveitamos aí a onda do delivery para fazer essa mudança e utilizar embalagens que sejam de papel ou de materiais compostáveis para que essas pessoas levem as sobras para casa. Mas eu falei bastante da gestão que a gente faz muito próxima ao nosso restaurante. Então, às vezes o restaurante ele pode comprar ou fazer um pré-preparo de um alimento em excesso àquilo que vai ser vendido no dia, né? E isso, com certeza, representa um desperdício até bem maior do que esse dos clientes, se deixam alguma coisa no prato e etc. Então, a gente tem já metas bem estabelecidas há bastante tempo. A gente faz todo esse controle através dos nossos dashboards, né? E a gente faz reuniões quinzenais para olhar restaurante a restaurante se o nível de desperdício está dentro daquilo que a gente espera ou não, e, caso não, entender com o sócio o que está acontecendo. Olha, foi algum erro, pediu comida demais no nosso centro de distribuição, fez um pré-preparo, não está conseguindo entender qual é a demanda de venda do dia, como é que a gente pode ajudar. Vocês conseguem perceber isso no pedido daquele cliente? A gente consegue perceber isso por restaurante. Então, a gente tem, basicamente, a gente faz o cálculo do uso teórico. Então, vendi tantos pratos, para cada prato eu tenho uma determinada receita, e isso tudo deveria me dar um consumo de 10 quilos, por exemplo, de costelinha suína. No final da quinzena, a gente mede. Não foram 10 quilos, a gente usou 15. Opa, sinal vermelho. O que aconteceu aqui? Por que a gente usou 15 quilos quando deveríamos ter utilizado 10? Né? Então, a gente faz essa gestão muito próxima. Cada restaurante tem a sua meta a ser cumprida e a gente consegue identificar qual é o restaurante que está fora da curva. É incrível, incrível. Cláudio, você falou muito disso, né? E eu te pergunto, como é que faz para incluir o pequeno produtor num projeto desses? Você falou, né, transformar um fornecedor num fornecedor autorizado. Como é que se faz essa transformação? Vocês ajudam ou vocês chegam, você faz isso, você faz isso, você faz isso, ok, eu vou comprar de você. Não faz? Tchau. Vocês colaboram com essa transformação também? Sim, para pequenas e médias empresas, nós temos diversos programas, inclusive fizemos um muito robusto de ESG, com produtores agrícolas, porque a cadeia de hortifruti, folhosos, frutas, é uma cadeia ainda muito focada em pequenas empresas, empresas familiares, que tinham, de fato, dificuldade, inclusive, em entender o que é o ESG e como eles poderiam contribuir nessa jornada.
Então, sim, nós apoiamos as pequenas e médias empresas nessa jornada para que a cadeia deles seja mais produtiva, para que a cadeia seja inclusiva. Inclusive, nós fizemos um programa com eles mostrando que fazia sentido nós retirarmos as embalagens descartáveis que eles utilizavam e hoje nós enviamos caixas plásticas retornáveis. Então, nós temos uma empresa que faz essa logística, ela pega a caixa plástica, entrega no pequeno produtor, ele coloca o produto dele lá, isso vai para o nosso centro de distribuição, fazemos a seleção, mandamos para o nosso cliente, e aí essa empresa recolhe a caixa no cliente, faz a higienização e envia de novo para o produtor. Então, hoje, 80% dos nossos hortifrutis não usam mais descartáveis. Gente, o público é muito participativo mesmo. Eu abri o telefone, tem mais 20 perguntas aqui, a gente não vai ter tempo de fazer todas elas, mas se a gente conseguir responder rapidamente, talvez a gente consiga alcançar nosso objetivo. Vou tentar espalhar aqui. Clemente, como o supermercado deve trabalhar com as quebras do setor do hortifruti? Como distribuir para comunidades e pessoas necessitadas? Dentro da nossa cadeia, né, eu acho que é muito importante o supermercadista aí, é o nosso calo, as nossas perdas, né? A gente pode otimizar hoje dentro da nossa própria operação, aonde a gente pode... As quebras, é que a pergunta deve ser perdas. Perdas, então, né? isso, as perdas. Desculpa. Não. As perdas. Eu vejo que a gente tem que ter a consciência do que nós trabalhamos com alimento. E o alimento falta no mundo. E eu acredito que dentro do nosso negócio nós temos que pensar não na reutilização, mas no aproveitamento de todo esse produto dentro da nossa própria cadeia. Por isso hoje a gente vê dentro dos supermercados a implantação de restaurantes, né? Hoje dentro da nossa rede e várias redes que eu acredito que até estão aqui, né? Onde a gente pode utilizar esses produtos, né? Dando um fim para ele, mas a gente também pode participar, como hoje participamos aí em programas, hoje dentro da cadeia que eu estou, né? Temos centros esportivos, né? De treinamentos, onde voluntários trabalham, onde a gente faz a distribuição de frutas, né? Frutas que talvez para ambientação, para exposição, ela não está numa aparência tão boa, mas ela vai complementar a refeição aí de crianças que participam de programas aí de esporte. Hoje, um dos programas que nós temos, que eu acredito que o nosso ramo ele faz muito, mas fala pouco. Eu acredito que é o que nós devemos fazer, né? Trazer à tona as nossas ações, e o que nós fazemos hoje é a distribuição de frutas para centros de treinamento aí de crianças, para complementar a alimentação. Muito bom. Flávia, vocês fazem alguma auditoria para garantir que o fornecimento da matéria-prima esteja de acordo com os compromissos apresentados? Proteína livre de desmatamento e ovos livres de gaiola? Hoje, a gente ainda não faz, né? Então, a gente desenvolveu os compromissos esse ano, mas, a partir do final desse ano, a gente vai começar a acompanhar a evolução de como estamos em relação aos nossos compromissos e às nossas metas, né? Eu acho que onde a gente está mais avançado é realmente nos ovos provenientes de galinhas livres de gaiola. Então, ao final desse ano, a gente já deve ter mais ou menos 30% do fornecimento dentro desse formato. É uma pergunta parecida para a Sodexo, Cláudio, né? Gostaria de saber se na Sodexo é feita auditoria em fornecedores ou se a garantia deles é apenas autodeclaratória. Bom, vamos lá. Primeiro, com a questão do desperdício, doação, queria só comentar que nós temos um instituto, o Stop Hunger, onde há diversas entidades, qualquer entidade se cadastra para que a gente faça a doação de alimentos e produtos que não serão utilizados. Então, fiquem à vontade para entrar no site. Não é só autodeclaratória, as nossas auditorias não são próprias da Sodexo, mas todas as certificações nós vinculamos a entidades independentes de mercado que são reconhecidas pelas auditorias, que pode ser de segurança alimentar, de bem-estar animal. Para cada um dos pilares existem, sim, as certificações, as auditorias físicas. Tem uma aqui do supermercado. Qual é a importância dos supermercados em engajar estas práticas em parceria com as empresas, oferecendo cada vez mais produtos para os consumidores? Pode repetir. Qual a importância dos supermercados em engajar essas práticas,
em parceria com as empresas, oferecendo cada vez mais produtos para os consumidores. Imagino produtos que abracem toda essa prática que estamos falando aqui. Produtos sustentáveis. Eu acredito que, cada vez mais, a exigência do próprio consumidor vai fazer com que nós crie parcerias com os nossos fornecedores e que realmente a gente possa oferecer produtos diferenciados, né? Mas você pode chegar e falar, empresa, não, você não tem ESG, não compro de você, vou comprar daquele ali. Vocês já podem fazer isso? Eu acredito que nós estamos falando desse ESG, temos que fazer o nosso papel social, né? De também fazer a implementação, orientar essas pessoas. Porque, assim, é fácil quando tem dinheiro, quando tem recursos, mas eu acredito que nós, do tamanho que a gente for, nós fazer a nossa parte, né? Orientando esses fornecedores, trazendo esses fornecedores para as boas práticas, para que eles possam realmente ter os seus produtos, né? De uma forma sustentável, de uma forma aonde realmente tem a inclusão. Então, eu acredito que o nosso papel na sociedade é realmente orientar e trazer eles para a nossa cadeia, né, que talvez eles não vão estar prontos, mas sim nós vamos ter que estar fazendo a orientação para que eles realmente possam trazer novos produtos para o nosso negócio. Para a Flávia e para o Cláudio essa, qual a importância das certificações de bem-estar animal e ESG na qualificação de fornecedores e quanto isso hoje é realidade? Bom, como eu comentei, então, para a gente hoje ainda não é uma realidade, né, mas está nos nossos planos, uma vez que a gente tem os compromissos públicos e a gente pretende alcançá-los. As metas, né? Então, está no nosso plano de ação, de fato, a gente contar com essas certificações e com essas auditorias para ter certeza com quem estamos tendo o nosso relacionamento comercial. Mas eu acho que um ponto muito importante, como o Clemente comentou, é a gente fazer esse desenvolvimento junto com os nossos fornecedores. Então, a gente não tem aquela visão de, nossa, chegou em 2029, não se adequou, tchau. A gente gostaria de traçar essa jornada junto com eles, explicando a importância e acompanhando a evolução de cada um ao longo dos anos. Para nós, e por isso que esse primeiro compromisso público foi feito em 2017, muito alinhado com o que a Flávia falou, nós acreditamos na construção junto com os nossos fornecedores. Tanto que, pelos indicadores, nós evoluímos muito nas certificações, de 2017 até agora 2023, seguimos construindo, hoje é um diferencial para fornecer para a Sodexo a certificação de bem-estar animal, e dentro do compromisso público, que é 2025, a partir daí, sim, será obrigatório. Eu sou do Rio de Janeiro, e lá no Rio, há muito tempo, quando a gente precisava fazer mudança, alguma coisa, a gente ia sempre no supermercado. Tinha caixas sobrando lá, caixas e caixas. Não dá uma caixa para fazer mudança, guardar coisa. Hoje em dia, como é que é feita a reciclagem desse material? Como é que é feita a reutilização, talvez, desse material que vocês recebem? E, claro, aquilo ali tem dinheiro, aquilo ali tem riqueza ali. Como é que vocês fazem essa reciclagem? Vou, talvez, fazer um comentário em reciclagem do momento muito feliz que eu tenho, né, de usar sacolas oxibiodegradáveis, né, e talvez a maior alegria do supermercadista, né, no interior, chegar no estabelecimento, né, onde você vai lá no lixinho do banheiro e está lá, em vez de estar usando um saco plástico lixo que não vai ter uma degradação correta, né, nós está ali ajudando o meio ambiente. Na questão de caixas plásticas, hoje, embalagens, a gente, no ramo, no atacado mesmo, hoje está sendo eliminado o uso de sacolas e as pessoas hoje reutilizam essas caixas para levar as suas compras para as suas casas. E, com certeza, lá nas suas casas, esse material vai para o destino correto, né, para a separação do lixo reciclável, né? E também no supermercado, no varejo, onde ainda o uso da sacola é muito grande ainda, né? A gente tem cooperativas de reciclagem que recolhem, né, esses não lixos, né, mas sim hoje o produto que durante a pandemia ganhou um valor enorme, né, e que sustenta aí as comunidades cooperativas de catadores de papel. Flávia, como é que o Brasil está sendo avaliado pelos clientes internacionais, quando a questão é gestão e governança de riscos ambientais e sociais? Olha, eu acho que existe uma cobrança bem forte em cima do Brasil, né?
especialmente pela questão do desmatamento, questão de bem-estar animal. Então, existe uma preocupação muito grande, que eu posso perceber, né? Não tenho dados e fatos, mas de, por exemplo, clientes, consumidores nos Estados Unidos em relação a de onde vem esse produto, é do Brasil, está ligado a desmatamento ou não está ligado a desmatamento. Então, eu acho que empresas como a Blooming Brands, quer dizer, que são tão atuantes lá e aqui, faz parte da nossa missão, da nossa responsabilidade, levar o que a gente está fazendo de bom aqui para que eles lá tenham ciência e esse tipo de mito acabe caindo. Eu posso complementar? Eu acredito, né, esse ano eu estava em uma missão técnica na Europa, realmente focada no que eu gosto muito de saber sobre o lixo, né? Eu acredito que nós temos que ter orgulho do que é feito no Brasil. Eu acredito que existem muitas práticas boas sendo feitas lá fora, mas nós estamos muito avançados, mas nós não estamos contando para o mundo o que nós estamos fazendo. Então, eu fiz um tour no norte da Itália, e eu vejo que desculpa, tem a síndrome de cachorro vira-lata, né? Só fala do outro, não vê o nosso papel, o nosso trabalho. Então, eu vou dizer que nós temos que ter mais orgulho e nós temos que contar o que nós estamos fazendo. Estive nos Estados Unidos, estive na Europa esse ano, e eu posso ter a certeza, falar com convicção, porque eu fui em universidades, fui em centros de reciclagem, e posso dizer que o Brasil está avançando, e o nosso avanço é em passos largos. Então, nós temos que ter orgulho do trabalho que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Cláudio, sua visão é importante também nisso. A minha percepção é que existe uma divergência de percepções. Em alguns critérios, em algumas frentes, nós estamos, sim, muito avançados, mas ainda enfrentamos uma dificuldade aí de fazer o walk the talk, de fato fazer na prática aquilo que muitas vezes fazemos no discurso. E a parte de desmatamento é onde a gente não consegue dar clareza nas nossas ações para os outros países, para as outras comunidades. E é aí que surge a maior parte dos questionamentos globais, é como nós tratamos as nossas terras. Sem dúvida, é o ponto mais crítico de incerteza dos outros países. Excelente, excelente. Flávia, a pergunta aqui. Achei interessante a escolha de um item específico, como o ovo livre de gaiola, ao invés de tentar abraçar o mundo num primeiro momento. Como é que foi feita a escolha desse item? Foi pela maior facilidade ou por ser um item de grande relevância hoje na cadeia? Para falar a verdade, eu acho que é um pouco dos dois, né? Então, a gente utiliza uma quantidade considerável desse insumo, né? Claro que não é comparável a uma proteína suína, a uma proteína bovina, mas eu acho que é um mercado que já está bastante avançado também, já está bastante desenvolvido. Então, a oferta de ovos desse tipo, ela já é bastante difundida, né? A gente já encontra muitas marcas nos supermercados, né? A gente já encontra muitos fornecedores, por exemplo, a gente usa bastante ovo pasteurizado, congelado ou resfriado. Então, a indústria já está bastante avançada em fornecer em produtos pasteurizados, industrializados, com esse tipo de ovo, né? Então, acho que foi isso que nos fez assumir o compromisso e num período curto de tempo. E só completando, Márcio, com certeza foi um dos itens onde a pressão do mercado veio primeiro, né? Onde a conscientização dos consumidores e da comunidade em geral veio primeiro, porque, de fato, era gritante a situação das aves dentro das gaiolas. Tem uma pergunta aqui que é meio específica, mas vou passar aqui para o Clemente. Como é que a cadeia de fornecimento... Não. Como interagir o ESG na padaria e confeitaria? Você deve ter padaria e confeitaria nos seus mercados, não tem? Olha, difícil a pergunta, né? Mas vamos tentar, né? Ou aqui, essa foi na padaria e confeitaria. Eu acredito que dentro da padaria e da confeitaria, a gente tem que pensar muito nas embalagens, no que nós produzimos, como produzimos, e principalmente, né, a questão de embalagens. Tenho certeza, né? Nasci dentro do supermercado, vivo isso todos os dias e amo o que faço, e eu vejo que tem que ter uma orientação muito ao tipo de embalagem, aos tamanhos de produtos que nós vamos estar vendendo, né? E hoje temos muitas opções em embalagens onde são
embalagens descartáveis, mas eu acredito que o principal é a orientação, né, para que a gente não tenha o mau uso da embalagem lá no setor. Eu vejo que no setor hoje, não só no meu, mas na maioria dos supermercados que você vai, lá na padaria a gente vê um grande desperdício pela forma da utilização de tamanhos de embalagem para o produto correto. Eu acho que uma das formas é a questão aí do uso sustentável e ecológico das embalagens. Na minha visão, o que podemos colocar dentro da padaria, né, e a inclusão, né? Hoje temos também um programa, eu acho que de empregabilidade aí da terceira idade. Também eu acredito que essas pessoas, tem muitas pessoas aí boas no mercado de trabalho, que é a reinclusão dessas pessoas, vendo, né, que elas, às vezes, estando, né, paradas, não tendo uma atividade, elas podem ter até problemas de ansiedade, problemas aí dentro das suas casas. A gente pode estar incluindo, né, hoje, dentro do nosso negócio, a gente tem um programa de inclusão aí de pessoas acima de 60 anos de idade. A gente está falando muito de preservação ambiental, de sustentabilidade, mas a gente não pode esquecer também direitos humanos. E uma pergunta que chega aqui: como garantir os direitos humanos na cadeia de fornecimento com os pequenos e médios fornecedores, produtores rurais? Como avaliar se estão sendo garantidos os direitos humanos? Flávia, você primeiro. Bom, eu acho que não tem muito jeito, tem que passar por uma certificação, por uma auditoria, né? Então, faz parte do nosso programa para os próximos anos, né? Quem sabe já no próximo ano, a gente estabelecer, a gente estava conversando um pouquinho antes do painel, a gente estabelecer um sistema de gestão que nos auxilie a coletar informações de todos esses fornecedores, né? Grandes, pequenos e médios, em relação às suas práticas. Então, existem hoje empresas reconhecidas aí mundialmente que têm uma metodologia de fazer esse acompanhamento, de fazer essa coleta de informações, verificar a veracidade dessas informações, para que a gente tenha a segurança de trabalhar com um determinado fornecedor. Eu acho que sozinhos, né, eu acho que isso também é bem válido, né? As três redes aqui representadas, né, a gente tem que trabalhar em conjunto também. Então, quanto mais a gente puder padronizar metodologias, utilizar os mesmos sistemas e as mesmas formas, porque os fornecedores são os mesmos, né? Sim. Então, a gente consegue juntos, acho que, alcançar esses objetivos. Cláudio, quer complementar? O que a Flávia falou é o fundamental, a padronização. Por isso que a gente acredita e utiliza bastante essas empresas certificadoras, porque a cadeia começa a entender o processo e cada passo de uma maneira organizada. E essas certificações, como eu mostrei a do café, ela cobre toda a cadeia. Então, ela vai cobrir desmatamento, ela vai cobrir direitos humanos, trabalho análogo à escravidão. A vantagem dessas certificações é que não é específica de um item, e sim de toda a cadeia produtiva daquela commodity. Clemente, tem uma pergunta aqui, a pessoa está nervosa. Por que os supermercados do Paraná não eliminam as sacolas plásticas? Hoje, em continentes desenvolvidos, não se utiliza mais. Olha, só eu na saia justa aí, né? Toma um copo d'água. Toma um copo d'água. Deixa eu tomar um copo d'água. Pessoal, talvez, para quem não sabe, há 25 dias eu ganhei uma vida de volta. Sofri um acidente, então talvez um pouquinho da minha respiração, da falta de água aí, foi do que aconteceu comigo. Mas existem programas, tá? Existe uma discussão em nível nacional, onde já está aprovado no Rio de Janeiro, São Paulo, né, a implantação da sacola paga. Então, essa é uma briga grande. Isso não tem aqui ainda. No Paraná ainda não temos essa regulamentação. Mas, ainda seguimos o que o consumidor pede. Me desculpa, eu sei, mas ainda foi tentado. Nós já tivemos, no passado, esse projeto, já tentamos implantar. É uma briga grande, mas ainda lá no final, ainda temos pessoas conscientes que levam as suas sacolas retornáveis, mas ainda numa grande maioria dos consumidores, a escolha pelo uso da sacola ainda predomina. Tem que dar um estímulo, né, talvez, né, para o consumidor levar as suas sacolas
de casa. Isso, retornáveis. Mas, assim, retornáveis. dentro da APRAS já tivemos, a Kailane está aqui, ajuda eu confirmar, já tivemos iniciativas, projetos, tentativas, tratativas, que nós não conseguimos ainda, de forma prática, a implantação aí da retirada do uso das sacolas, né? Por isso que hoje, né, nós, da APRAS, usamos sacolas oxibiodegradáveis, que ela tem um período menor aí de deteriorização. Então, já tentamos, já tratamos, mas também temos lá na ponta o consumidor, que também ainda dita as regras. Flávia, como é que... Acho que a gente tem um tempinho ainda. Esse tempo está valendo para a gente, pessoal? Faltam 15 segundos, então. Boa sorte, Flávia. Como vocês negociam e incentivam seus fornecedores nessa prática ESG? Se puder falar sobre a receptividade e eventuais problemas que vocês convivem. No mais, parabéns pelo movimento nas 3 companhias. Bom, como eu falei, é bastante novo, né, para a gente, mas, por exemplo, vou dar um exemplo de como a gente pode engajar os nossos fornecedores, né? A partir desse ano, a gente vai começar a fazer uma avaliação dos nossos fornecedores, uma avaliação anual, né? Avaliando diversos aspectos, né? Comercial, relacionamento, qualidade, segurança alimentar. E um dos tópicos a ser avaliado vai ser a questão ESG, né? Então, acho que é uma forma de mostrar a importância do tema para a gente, né, e pedir que eles comecem a se engajar. E acho que depois, com sistemas de gestão... Deixando claro para eles, vocês estão sendo avaliados. Exato, né? E acho que depois, disso, acho que é bem importante, dessa avaliação vai surgir um plano de ação, né? Um plano de melhoria contínua que a gente vai fazer o acompanhamento junto com eles. Gente, eu estou vendo o relógio piscante ali, eu acho que a gente acabou, então, porque a gente tem mais um painel na sequência aqui, então eu agradeço muito Clemente, Flávia, Cláudio, da APRAS, da Blooming Brands e da Sodexo. Muito obrigado. Foi um prazer.